Olá, eu sou Cris Marie Heckenberg, mestre em psicologia. E nesse vídeo vou abordar sobre a importância dos relacionamentos sociais na adolescência e as implicações desses relacionamentos para o desenvolvimento de uma adolescência saudável. Acho que podemos começar a nossa conversa por uma pergunta. A rebeldia adolescente é um mito? Os adolescentes passam mais tempo com os amigos e menos com a família. Essa é uma verdade. Entretanto, os valores fundamentais da maioria dos adolescentes permanecem mais parecidos com os de seus pais do que geralmente eles percebem. Mas o período da adolescência é chamado de época de rebeldia adolescente. Por quê? Esse é um período que existe uma turbulência emocional, onde podem acontecer muitos conflitos com a família, um comportamento imprudente e também a negação da maioridade próxima ou a rejeição dos valores da vida adulta. Ainda sobre a rebeldia, as pesquisas realizadas com adolescentes nos Estados Unidos e em outros países sugerem que menos de 20% dos adolescentes se encaixam no padrão de rebeldes. A ideia da rebeldia adolescente pode ter nascido na primeira teoria formal da adolescência com o psicólogo Stanley Hall, que acreditava que um grande esforço era feito pelos jovens para se adaptarem a seus corpos durante essa transformação. Para essa teoria, que se popularizou, o processo adaptativo do adolescente promovia um período de tormenta e de estresse, o que produzia o conflito entre as gerações. Podemos falar de conflitos familiares da adolescência, porque todos nós já vivemos ou vimos na prática. Grande parte dos conflitos familiares acontecem durante o processo de desenvolvimento dos adolescentes e a sua intenção de independência. É comum observarmos as discussões entre adolescentes e seus pais e percebermos que isso costuma se concentrar no grau de liberdade que os adolescentes podem receber para planejar suas próprias atividades. A maioria das discussões está relacionada em torno de questões cotidianas, muito mais do que discussões sobre os valores fundamentais. Entretanto, algumas dessas questões do cotidiano podem se transformar em grandes preocupações, como o uso de drogas, a direção segura e a proteção na prática sexual. As amizades são fundamentalmente diferentes dos relacionamentos familiares. Eles são mais igualitários do que as relações com os pais. As amizades baseiam-se em escolha e comprometimento. Pelo mesmo motivo, são mais instáveis do que os relacionamentos familiares. O tempo passado com amigos é provavelmente muito maior na adolescência do que em qualquer outra época da vida, por isso a sua intensidade e a sua importância. Vale a pena destacar a intimidade, a lealdade e o compartilhamento que são características da amizade adulta. Essa intimidade com amigos do mesmo sexo aumenta durante o processo da adolescência e depois normalmente diminui à medida em que a intimidade com o sexo de interesse passa a ser mais predominante. A maior intimidade da amizade adolescente reflete o desenvolvimento cognitivo. Na atualidade, os adolescentes são mais capazes de expressar seus pensamentos e seus sentimentos pessoais abertamente, inclusive publicando em redes sociais. Também sabem considerar mais o ponto de vista de outras pessoas e, assim, lhe é mais fácil assimilar os pensamentos e os sentimentos de um amigo. A maior intimidade e introspecção também reflete o interesse dos adolescentes jovens em se reconhecerem e de se afirmarem. A capacidade de intimidade está relacionada com a adaptação psicológica e a competência social. Os adolescentes que têm amizades próximas, estáveis e apoiadoras geralmente têm uma opinião favorável a seu próprio respeito. Saem-se bem na escola, são sociáveis e não tendem a serem hostis, ansiosos ou deprimidos.
Essas são as recomendações para uma adolescência saudável. Um ambiente familiar em que os pais não sejam arbitrários, e sim que apoiem as necessidades de individuação do adolescente. Segundo, que tenham um envolvimento de amizade e de uma rede social real, com os pares de sexo oposto ou de sexos do seu interesse, que estejam em uma trajetória de desenvolvimento psicossocial saudável. E terceiro, que tenham a realização de oportunidades para experimentar e explorar novas responsabilidades e relacionamentos. Bem, finalizamos por aqui. Espero ter contribuído para com o aprendizado de vocês. Bons estudos e até a próxima!